É, lendo a questão, corredores de ônibus em São Paulo registram pior velocidade média dos últimos 4 anos em 2017. Legal que quando fala de velocidade média, quando se tira uma média da velocidade, nós tratamos o movimento, por mais que dentro desses corredores o ônibus anda, para, freia, acelera, varia a intensidade do movimento o tempo todo, mas quando nós consideramos a velocidade média, a gente acaba considerando que o movimento vai ser um movimento uniforme, né? Porque eu estou considerando um único valor de velocidade ao longo de todo o deslocamento. Então, só de falar em velocidade média, nós sabemos que vamos tratar dos movimentos como um movimento uniforme, ok? Isso já é legal da gente saber. Então, vamos lá. A velocidade média nos corredores dos ônibus de São Paulo em 2017 foi a menor registrada nos últimos 4 anos, segundo dados da própria SP Trans, a empresa municipal de transportes. Em 2017, a velocidade dos coletivos nas pistas segregadas para transporte público foi de 22,43 km por hora, em média. Em 2016, esse número era de 23,38 km por hora. Nos anos 14 e 15, a média dos corredores havia sido de 23,42 e 24,02, respectivamente. Disponível tal. Sabe-se que, em 2017, o coletivo gastou 1 hora e 30 minutos para ir do início ao fim de seu trajeto, considerando essa mesma linha, fazendo esse trajeto em outro ano citado na reportagem, em que o tempo gasto seria o menor possível, a diferença de tempo para essa viagem em relação a 2017 seria quanto? Então, ou seja, a questão está querendo que a gente descubra, ela já deu qual foi o tempo da viagem mais lenta, que foi a viagem de 2017, né? No qual a velocidade média era de 22,43 horas, ele gastou 1 hora e 30 minutos. E o que ele está querendo saber é a diferença de tempo entre a viagem mais lenta e a viagem mais rápida, ok? A viagem mais rápida vai ser aquela viagem que vai ter uma maior velocidade média. E qual é a viagem que teve maior velocidade média? A viagem de 2015, em que a média foi de 24,02, tá? Então, iniciando o desenvolvimento do nosso raciocínio aí, vocês lembram que eu falei que a primeira etapa que a gente tem que fazer em qualquer exercício de cinemática é interpretar a situação. Então, eu tenho um ônibus de 2017. Este ônibus viaja com uma certa velocidade média, que essa velocidade média do ônibus em 2017, ela é igual a, 22,43 km por hora. Ô, gente, pelo amor de Deus, quando eles dão muita quebra de casa decimal assim, as operações matemáticas começam a ficar mais complicadas. Então, o que eu sugiro? Que vocês façam um arredondamento para facilitar esses cálculos e aí tenham a consciência que o valor que vocês vão achar vai ser um valor aproximado. Se a gente for olhar a diferença de tempos nas alternativas, ele é muito grande. De 4 para 6 minutos, teve aumento de
50%, de 4 para 10, 250%. Então, as diferenças entre os tempos são muito grandes, percentualmente falando. Então, neste caso, eu sugiro que você sempre arredondam esses valores. Então, eu vou colocar aqui que a velocidade desse carro, desse veículo, ele foi de 22,4 quilômetros por hora. Ok? O que aconteceu? Esse veículo percorreu uma certa distância, ele percorreu uma certa distância. Eu não sei qual foi a distância que esse corpo percorreu em 2017. Não sei qual foi a distância que ele percorreu em 2017, mas eu sei que o tempo dele foi de 1h30, conforme foi falado no texto. Beleza? Aí ele fala o seguinte, que quer saber a diferença do tempo entre a movimentação desse ônibus de 2017 e o que apresentou uma maior velocidade média. Olha lá, a própria questão fala, considerando essa mesma linha fazendo esse trajeto em outro ano citado em reportagem, em que o tempo gasto seria o menor possível. Se o tempo é o menor possível, quer dizer que a intensidade do movimento foi a maior possível. Então, se a intensidade do movimento for a maior possível, são as situações em que ele vai apresentar maior velocidade média, né? Então, pensando desta forma, eu vou ter que escolher a situação em que o ônibus movimentou em 2015, em que a velocidade foi de 24,02 km por hora, em que a velocidade média nesse ano, ela foi então de aproximadamente, eu não sei colocar assim de aproximado aqui, viu, gente? Então, o igual aí, entenda-se como aproximado, ele vai ser de aproximadamente 24 quilômetros por hora. Lembrando que este ônibus, ele está percorrendo exatamente a mesma trajetória. Então, se eu chamar a distância do ônibus em 2017 de D, essa distância vai ser exatamente a mesma. O tempo vai ser menor e esse tempo, se é diferente, eu vou chamar de T', ok? E eu tenho que saber qual é esse tempo para que eu consiga fazer a diferença desses tempos e achar a resposta. Tá? Então, o primeiro passo dessa questão, ela já está quase completa, que a interpretação, a gente só tem que entender também que, se está tratando de velocidade média, a aceleração, nos dois casos, a aceleração tangencial, ela vai ser de 0 metros por segundo ao quadrado. Tanto... Opa, desculpa. Vixe, fiz a loucura aqui. Nossa senhora, o que eu fiz aqui, meu Deus? Aí. Deixa eu deletar isso aqui, não sei nem o que eu coloquei aqui. Beleza. Voltando aqui, a aceleração para os dois casos tangencial vai ser igual a 0 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a intensidade do movimento vai se manter constante ao longo de todo o tempo. Então, passado essa interpretação como um todo, primeira etapa nossa, a gente já consegue entender, que é o que eu falei lá no início, que esse tipo de movimento é um movimento uniforme para ambas as situações,
ok? Então, primeira etapa, interpretação. Segunda etapa, classificação dos movimentos. Terceira etapa nossa, construção gráfica. Qual gráfico? Sempre lembrando, o gráfico de velocidade em função do tempo. Um gráfico de velocidade em função do tempo. Legal? Agora, o que a gente tem que perceber? Que as respostas todas, elas estão com o tempo em minuto. Então, o que eu posso fazer? Eu posso até trabalhar com quilômetros por hora. Se eu trabalhar com a velocidade em quilômetros por hora, eu vou achar o tempo em hora. Aí eu acho o tempo em hora e depois vou ter que converter para minuto. Ou eu posso já trabalhar direto com o tempo em minuto. Se eu for trabalhar com o tempo, se eu for trabalhar com o tempo em minutos, a velocidade obrigatoriamente vai ter que ser o quê? Quilômetros por minuto e não quilômetros por hora, beleza? Vai ter que ser quilômetros por minuto e não quilômetros por hora. Então, vamos primeiro pensar no ano de 2017, porque se eu tenho a velocidade média e se eu tenho o tempo deste veículo e sei que a aceleração é zero, facilmente eu consigo achar a distância. Então, como que seria o perfil gráfico do movimento do carro em 2017? Se eu estou considerando velocidade média, eu estou considerando como se a velocidade fosse constante. E quanto que vale esta velocidade? Esta velocidade, ela vai valer 22,4 quilômetros por hora. Mas se eu quero passar essa velocidade para quilômetros por minuto, olha, se ele anda 22,4 quilômetros por hora, para eu saber quanto que ele anda por minuto, o que eu tenho que fazer? Simplesmente dividir 22,4 por 60. Eu vou deixar em forma de fração, e muitas vezes vale a pena a gente deixar em forma de fração, porque depois a gente trabalha com simplificação. E quanto menos conta vocês fizerem na hora do Enem, melhor vai ser, beleza? E aí, o que mais que eu sei? Eu sei que o tempo gasto por esse veículo é de 1h30, e que 1h30 são exatamente 90 minutos. Né? O que mais que eu sei? Que a inclinação, ela corresponde à aceleração, que no caso não tem inclinação, tanto é que a aceleração é igual a zero, e sei também que a área do gráfico, que é a região compreendida entre a função e o eixo x, que seria este retângulo aqui, que a gente está, que eu marquei, ela representa a distância percorrida pelo veículo. E essa distância, eu não sei. Ok? Beleza? Mas a gente sabe que a distância é calculada pela área do gráfico. Então, o que eu posso fazer? Calcular essa área que eu descubro a distância. Se eu descobrir a distância de 2017, eu descobri a distância de 2015, porque ele fez exatamente a mesma trajetória nos anos de 2017 e 2015. Então, como é que eu calculo essa distância? A área do gráfico, beleza? Como que eu calculo essa área? Verificando qual é a forma geométrica gerada entre a função e o eixo x, em que foi um retângulo, e a área de retângulo é base vezes a altura, onde a base é o tempo e a altura é a velocidade, que é 22,4 dividido por 60, porque a velocidade está em quilômetros por minuto.
Rolou? Olha lá, é o que eu disse para vocês. Às vezes a gente fica querendo fazer essas continhas antes, dá um trabalho do cão, sendo que aqui eu poderia simplificar 60 com 90, beleza? Se eu simplificar 60 com 90 por 30, por exemplo, aqui embaixo vai dar 2, né? E aqui vai dar 3. Se eu pegar esse 2 e simplificar com 22,4, aqui embaixo no denominador vai dar 1, no numerador, na simplificação, vai dar 11,2. Beleza? Então, a velocidade, a distância, desculpa, percorrida, nada mais é do que 3 vezes 11,2, que é igual a 33,6 quilômetros aproximadamente. Aproximadamente. Legal? Ok? Então, o que a gente acabou achando? Nós acabamos achando a distância que foi percorrida em 2017, que foi de quanto? 33,6 quilômetros. 33,6 quilômetros, que é a mesma distância de 2015, que é de 33,6 quilômetros. Legal. Show de bola. Se eu já achei todas as informações acerca de 2017 e que parte dessa informação serviu para 2015, né, que é a distância, eu consigo agora achar o tempo de 2015 como? A partir da análise gráfica referente ao movimento de 2015. Então, na verdade, a velocidade, por exemplo, ela não vai ser 22,4. A velocidade passou a ser 24 quilômetros por hora, beleza? E continua sendo dividido por 60 aqui, vou dividir por 60 também, para passar essa velocidade de quilômetros por hora para quilômetros por minuto, beleza? Então, eu vou até apagar aqui o gráfico um pouquinho, para não ficar tão confuso. Deixa eu dar uma limpadinha nele, para ficar um pouquinho melhor a nossa discussão. Legal. Então, eu vou aproveitar esse gráfico, porque o outro também é um movimento uniforme. Então, o perfil gráfico vai ser semelhante, né? Aqui, ó. O perfil gráfico vai ser bem semelhante. A única diferença é que se eu pegar aqui a velocidade, ela não vai ser 22,4 por 60, e sim 24 dividido por 60, né? 24 por 60 quilômetros por minuto. E o tempo, não posso falar que vai ser 1h30. O tempo é diferente, que eu chamei de T, de telinha. Mas eu sei que a área desse gráfico agora, a distância vale quanto? 33,6 quilômetros. Então, legal. Organizei as informações. A partir daí, eu acho o tempo. Como? Nos cálculos. Ou pela inclinação ou pela área. Como não tem inclinação, eu vou achar as informações pela área. Então, a área desse gráfico forma um retângulo. A área desse gráfico vale 33,6 e a área desse gráfico é calculada a partir de um retângulo, que é base vezes altura, onde a base é 24 dividido por 60, né? 24 dividido por 60, vezes a base, que vai ser o que a gente chamou de telinha. Beleza? Então, o tempo aqui, que é o T
linha, ele vai ser igual a 33,6. O 60 passo para o outro lado multiplicando. E o 24 eu passo para o outro lado. Dividindo. Vou passar para o outro lado, dividindo. Legal. Eu vou achar a telinha. Acabou. Dividido por 24. Não é isso? Pensando em simplificação, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar 24 com 60. Eu posso simplificar por 6, por exemplo. Até por 12, né? Se eu simplificar por 12, embaixo, no denominador, vai dar 2. No numerador, vai dar 5. Se eu simplificar o 2 aqui com o 33,6, embaixo vai dar 1, 33,6 vai dar, se eu não me engano, 16,8. Estou fazendo as contas de cabeça, galera. 16,8. E aí, se estiver errado, vocês me ajudam aí, acompanhem o meu raciocínio matemático, tá? Então, o tempo aqui vai ser 16,8 vezes 5. Isso vai ser igual a 168 dividido por 2, se eu não me engano, 84 minutos. Legal? Então, olha só. O tempo de 2017 foi 90 minutos. O tempo de 2015 foi 84 minutos. A diferença entre os tempos, que é a subtração, vai ser 90 menos 84, que é igual a 6 minutos. Resposta vai ser a nossa letra B de bola, ok?